Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com e também pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre musicalização na infância, falando sobre o método Suzuki e alguns pontos que não conseguimos abordar todos dentro de um dos nossos últimos programas. E nós estamos com a nossa convidada, Renata Jordão, falando sobre isso no nosso programa. Também teremos o Momento Pirulito aqui no Nasceu Bora Cuidar, que foi gravado na Pirulito Baby, falando sobre acessórios infantis. Então tem muitas dicas e novidades para vocês. Nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais. Não saiam daí! Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Estamos de volta com o Nasceu Bora Cuidar aqui na TVC com a Renata Jordão, que é musicista, violinista, né? Isso. E professora de musicalização. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, é muito bom recebê-la, para a gente dar continuidade com esse bate-papo falando sobre a metodologia Suzuki. Né? Antes da gente começar, né, a abordar os pontos que a gente não conseguiu se aprofundar no último bate-papo, eu acho legal dar uma pincelada do que seria essa metodologia, princípio de conversa. Sim, nós falamos da outra vez como trabalhar o método Suzuki, né, dentro do ambiente familiar e dentro mesmo das aulas individuais e aulas grupais, né? Mas assim, a gente tem que parar para pensar que a metodologia, ela é a única no mundo que possui uma filosofia. Isso é uma coisa muito importante, porque você pode pensar que no mundo tem vários métodos, né, de música, de violino, de piano, de como ensinar teoria e tudo, mas nenhum deles tem exatamente essa filosofia. Eu acho que a base da filosofia é o que faz a diferença, a grande diferença dentro do método. Sim, e tendo a filosofia, isso não se aplica apenas na sala de aula, mas se estende para a vida, né? Para toda a vida, e na verdade existe até um projeto piloto na Argentina, em Tucumã, onde os professores ficaram tão tocados pela filosofia que eles adotaram dentro do ensino normal. As crianças aprendem matemática, línguas, tudo através da filosofia Suzuki. E essa filosofia, ela começa através de uma frase muito importante que o Suzuki sempre dizia: toda criança é capaz de aprender. Então, se a gente para pensar no que isso quer dizer,
na verdade, a gente, quando está diante de uma criança e a gente vai ensinar a essa criança qualquer coisa, a gente aborda a criança com tal respeito que a gente sabe que dentro dela já está todo o conhecimento. Então, o que o professor, qual é o papel do professor? Ele nada mais, nada menos, ele faz trazer todo esse conhecimento à tona. É como uma semente. Né? Dentro da semente, que a sementinha já está ali, só precisa ser regada, ela tem toda a informação, né? Então, se a gente cultivar isso, então a gente consegue fazer com que todas as crianças consigam realizar, né, o aprendizado. E uma perguntinha, como que isso se estende para a questão familiar, para a família? Então, quando a gente está diante de uma criança e a gente não tem, na verdade, uma crença de que ela é capaz de aprender. A gente, na verdade, tem a certeza de que ela vai aprender. Então, a gente ensina isso aos pais, porque existe uma coisa assim muito importante, que o pai, ele olha para a criança e ele sabe que aquela criança ali tem a capacidade de aprender. Mas, às vezes, os pais se sentem muito inseguros, né? E, hoje em dia, nesse mundo muito competitivo, muito isso, muito aquilo, na verdade, o pai, ele começa a criar uma coisa assim, de querer dizer que o filho é especial, que o filho é maravilhoso, que o filho é melhor que o outro, né? E a gente ensina aos pais a enxergar que cada criança tem o seu tempo de aprendizagem. Cada criança, ela é única dentro do mundo e ela tem a sua maneira de expressar, que é totalmente diferente do outro. Né? Se você parar para pensar que as músicas, as grandes músicas dos grandes compositores, até hoje são tocadas e cada vez elas são diferentes. Por quê? Porque as pessoas que executam de uma maneira diferente. E tem o sentimento ali também no meio do... Isso, e a maneira de expressar é muito única, né, do ser humano, né? A gente foi criado, cada pessoa tem uma impressão digital, né, no mundo inteiro. Se você parar para pensar nisso, é óbvio que... Sim, a formação, o ambiente que ela está inserida, a história dela, tudo aquilo. Eu acho que em todas as vertentes da arte, né? Isso. A pessoa, quando ela está dançando, quando ela está tocando violino, quando ela está pintando, ela coloca toda aquela história dela, todo aquele sentimento na música, e isso torna único, né? Exatamente. Então, assim, a gente ensina aos pais, né? E os pais, eles não somente têm que aprender a respeitar o tempo da criança, eles têm que aprender que aquela criança, ela está passando por um processo, que não existe fracasso ou erro, nada disso. Tudo é parte do processo, a caminhada, né? Para deixar mais leve esse processo. Isso, porque o pai fica muito ansioso, né? Não sei se você passa por isso. Assim, a gente quer que a criança, ela tenha os êxitos e que ela seja feliz com isso, né? Então, a gente acaba transmitindo para a criança essa ansiedade e a criança acaba absorvendo essa ansiedade. E ela começa a se sentir na obrigação de fazer perfeito, né? Mas ela não tem que fazer perfeito. A gente ensina aos pais que eles têm que trazer a excelência da criança, o melhor que a criança pode dar de si. E isso é o molde da criança. Na verdade, você não tem que colocar a criança dentro de um molde pré-estabelecido, porque o molde é ela mesma. A partir dela é que ela vai evoluir dentro do esforço dela, da dedicação, da perseverança, né? Então, todas essas coisas a gente ensina dentro da família, né? E aí é bonito você ver o resgate familiar, porque os pais acabam tendo que trabalhar tudo isso também, dentro deles. Então, eles melhoram como pessoas, entendeu? Eles se tornam mais suaves, mais amáveis, né? É muito bonito. E, assim, o convívio com a família também é uma coisa importantíssima e que acaba sendo uma coisa, assim, do dia a dia, né? Você vai acordar de manhã, você tem que praticar o violino, 10 minutinhos, 15 minutinhos, você está ali para o seu filho, e somente para o seu filho. E não tem essa de que, toca aí, filho, está olhando o celular, não pode isso. Porque isso não ensina a criança. Outra coisa que não seja, eu não sou importante, entendeu? Então, aquele tempinho que você tem para o filho, ele é todo dele. Isso é muito importante. Isso aumenta a conexão entre o pai e o filho, fortalece, né? E a família passa a vivenciar também esse processo. Existem famílias que fazem aula em conjunto ou participam? Como que é essa interação da família no momento do aprendizado? Sim, então,
um pai ou a mãe, né? Podem vir os dois se quiserem, mas nesse mundo atribulado de hoje é um pouco difícil ter os dois juntos, né? Então, o pai ou a mãe responsável por treinar com a criança. Depois ele vem à aula, assiste a aula junto com a criança e depois leva para casa esse conhecimento para poder trabalhar, né? Quando as aulas são grupais, então vêm todos os pais e assistem todas as crianças, né? E aí é onde a gente faz a construção dos valores, né? Porque o aluno ele precisa de uma iniciativa individual para ele ter todo aquele cuidado e aquela atenção individual que você faz com a criança. Você resolve os problemas individuais da criança, ela vai lá, treina e tudo, e depois ela tem o momento da aula grupal. Então, o que acontece na aula grupal? Todos os pais assistem todas as crianças, todos os pais podem ter a ideia de que as outras crianças também fazem coisas bonitas, né? As crianças, elas conseguem conviver e demonstrar aquilo que elas já sabem, aprender o que elas ainda não sabem, né? Através do convívio, da socialização, e o tocar junto é uma coisa muito bonita, né? É uma coisa que eleva. Sente parte de um todo, né? Isso. Não se sente sozinho ali no mundo e também vai criar uma conexão, um vínculo de amizade nesse processo, né? Isso, é muito interessante porque, assim, os pais, eles observam, não somente veem que as outras crianças também são capazes de fazer isso, mas também eles também dão esse incentivo para as outras crianças. Porque, por exemplo, um pai que fica só no seu mundo, achando que só o filho dele é bom, quando ele vai para uma aula dessa, ele descobre que, na verdade, o bom é quando todos fazem, né? Porque a gente, na verdade, a gente precisa, hoje em dia, de um mundo um pouco diferente, né? Eu acho que esse conceito do competitismo e toda essa coisa assim de eu sou melhor que você, isso aí já caiu muito por terra, né? A gente já está precisando mesmo de um mundo onde todas as pessoas colaboram, todas elas têm o seu lugar e todas elas podem contribuir de alguma maneira, né? Somos peças de um quebra-cabeça, né? Nenhuma peça é igual à outra, mas todas elas são importantes. E esse processo da aula coletiva, dos pais participando, traz mais empatia para a criança, né? Ensina empatia para a criança, traz empatia para o pai, de entender o processo. Isso. Tem aquela pressão. O que você falou da gente achar que nosso filho é melhor, a gente tem a pressão esse tempo inteiro do mundo, que teu filho tem que estar habilitado em várias coisas para conseguir lá na frente, mercado de trabalho, mas entender que um processo um pouco mais leve para a criança também é importante nessa formação. Com certeza. Que a taxa de suicídio na juventude está cada vez mais alta, porque a pressão está sendo cada vez mais intensa na infância. Sim. O tempo que se tinha para brincar, para interagir com as crianças na rua, não é o tempo que se tem hoje. As crianças ou estão no celular, ou estão na frente da TV. Ter um momento em contato com um instrumento e ter um momento, não numa aula particular. Na aula particular, é claro, tu vai ter atenção naquele momento, vai ter um cuidado efetivo, né, do professor, mas também na aula coletiva tem essa interação com o todo, tu se sente parte de algo maior. Na hora que a criança estiver escutando a música, tem o sentimento dela, mas se torna uma melodia juntando com o sentimento de todas as outras, tocando as mesmas notas, mas a potência parece que é amplificada quando você se sente parte de um todo, e a criança só consegue isso num momento em conjunto. Com certeza. E é muito bom você ver também que o seu coleguinha também pode errar, que não é só você, né? Tira esse peso das costas da criança. Sim, e você vê que a criança começa a entender que na vida a gente veio para aprender, né? A partir do momento que você colocou o narizinho para fora, você está respirando, não tem outra volta, assim, não tem outra coisa para se fazer a não ser aprender na vida, né? Então, para a gente aprender, a gente tem que ter uma postura muito humilde a respeito das coisas, né? Saber reconhecer que o outro sabe aquilo, saber reconhecer que você pode chegar lá, né, através do exemplo, e saber reconhecer que tudo é parte de um processo, passo a passo, que você tem que fazer. Nada mais que isso.
E que é necessário um treinamento contínuo também, né? Exatamente. Então, é uma questão de dedicação. E aí você vê, assim, crianças que têm muito êxito, né, nas coisas que faz. Então, você vai lá por trás, você vê que o pai está dedicado, que o pai coloca música para a criança ouvir, que o pai trabalha dentro do ambiente em casa, né, para que tudo seja, assim, para nutrir a criança, né, com amor e com coisas boas, né? Então, assim, as outras crianças, elas ficam querendo isso. E os pais, quando veem quem está conseguindo também vai querer mudar para conseguir também isso. Um né? acaba espelhando o outro, inspirando o outro, né? Exatamente. Isso é a parte do exemplo que é muito importante dentro da metodologia, né? E dentro dessa filosofia Suzuki. Acaba que a filosofia de sala de aula se expande para dentro de casa também, né? Exatamente. Então, assim, é muito interessante você ver a evolução das crianças, né? Como que crianças que dentro da aula em grupo começam assim mais fechadas, né? Menos sociáveis, de repente ela encontra uma maneira de se expressar que ela gosta e a partir dali ela deslancha, né? Nós falamos nesse processo, né, do aprendizado das crianças, a gente já falou sobre alguns valores, né? A empatia, ter aquele processo sendo respeitado, né? Que a gente não é perfeito o tempo todo, nem que nós não somos os melhores o tempo todo. Mas quais são os outros valores que são construídos dentro dessa filosofia do método? Então, por exemplo, a gente diz que um coração, um som bonito, né, uma sonoridade bonita, por trás está um coração lindo, né? E o que é esse coração lindo? A criança que treina todos os dias e que vence todas as etapas que ela precisa vencer, essa criança ela está desenvolvendo uma grande inteligência, né? Já é sabido que as pessoas dizem que a inteligência, na verdade, é a capacidade de resolver problemas, né? Então, assim, uma criança que passa por todo esse processo, ela, na verdade, ela está desenvolvendo todas as capacidades dela de resolver problemas, de perseverar quando tem alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, ela não vai encontrar uma dificuldade lá fora, né, quando ela já estiver trabalhando, e simplesmente querer se suicidar por causa disso. Ela vai aprender a lidar com a frustração. Ela sabe que aquilo ali é só parte do processo e que para tudo tem uma solução e que ela simplesmente só tem que perseverar ou encontrar uma outra maneira, entendeu? Então, tudo isso é desenvolvido dentro. Uma criança, assim, ela não vai ter nenhum momento uma vontade de querer ser melhor que o outro, entendeu? Ela vai ter experimentado o fato de trabalhar em conjunto e ser feliz com a felicidade do outro também, né? Que é uma coisa que falta muito. E vai buscar isso até no ambiente profissional, né? Na vida vai buscar um coletivo e não... Em tudo. Ela não vai ficar querendo ser melhor que todo mundo, né? Ela vai saber entender que todas as pessoas têm o seu valor, né? Ela vai ter, assim, toda a maturidade que uma criança poderia ter, ela vai levar isso para ela dentro da vida dela, né? A partir do momento que ela vai evoluindo, né? Eu sei que a gente já falou no outro programa sobre faixa etária, mas eu acho que seria legal a gente colocar a faixa etária que começa esse processo, para as pessoas entenderem o processo de formação desses valores e o quanto é importante, o quanto vai fazer diferença lá na frente. Sim, desde bebê. Na verdade, a gente faz o treinamento musical dentro da barriga da mãe, né? A gente já pode fazer esse trabalho, porque a criança ela já sente todas as vibrações, ela já vai entender o que é o pulso, o que é o ritmo, todas essas coisas, tudo intrinsecamente, né? E aí depois, quando ela nasce, ela começa a reagir a isso, né? Mas, por exemplo, imagina, a gente começa um exercício na aula de bebê, onde a gente tem que jogar bolinha para as crianças. Então, você imagina, tem 6 crianças, 6 bebês com seus pais ali, né, na rodinha, todos sentadinhos, e aí a gente joga bolinha. Então, obviamente, a criança, ela traz um potencial muito grande, mas às vezes ela já traz um espelho de casa. Então, nem sempre ela vai pegar aquela bolinha e ela vai jogar para outra criança. Ela vai querer guardar aquilo para ela, né, porque ela gosta tanto, bola é uma coisa tão legal, né? Então, a gente ensina dentro da sala de aula que, na verdade, a bola é de todos. E que todos podem brincar e ser felizes brincando com a bola, né? Sem querer tudo para si, né? Então, você imagina, só aí
Já tem tanta coisa de valores que a criança Sim. aprende. É um bebê, mas ele já está aprendendo a compartilhar. Ele já está aprendendo. E é muito importante falar que o caráter da criança, ele é formado até uns 6, 7 anos. Tudo que a criança vive antes vai formar o adulto que está lá na frente. Com então, certeza. ter esse momento de entender que você faz parte de um coletivo, de compartilhar a todo momento, que aquilo não é apenas seu, mas é de um todo, se sentir forte no coletivo, isso daí vai fazer uma criança mais segura, com um espírito de coletividade, né? Muito mais bem potencializado no futuro. Isso vai fazer toda a diferença. Então, a qualquer momento que você queira botar seu filho numa aula de violino, numa aula de musicalização, é a hora. Toda hora é a hora da criança ser inserida nesse universo, né? E até os 3 anos, os hábitos são muito bem inseridos, né? Então, se você já cria o hábito musical, já cria esse hábito de ter toda essa compreensão, né, de convívio e tudo, isso aí ele já vai levar, a partir dos 4 anos, ele já está pronto para ter a concentração, para ter o tempo de estudo. Isso já vai ser uma coisa normal na vida dele, né? Imagina, uma criança que aos 4 anos de idade já tem essa maturidade, né? De que ele sabe qual é o momento de aprender. Então, agora eu tenho que focar, centrar, ficar quietinho e aprender. Isso aí é muito lindo, né? É muito importante. Eu gostaria de finalizar o bate-papo. Se deixar, a gente ficaria durante muito mais tempo conversando, mas eu preciso finalizar o bate-papo. Tem alguma consideração final antes de passar seus contatos para que o público consiga te contactar? Sim. Tem uma coisa que o Suzuki falava que é: onde há amor, na verdade, eu penso que tudo pode ser alcançado, né? E eu penso que existe um documento muito importante, que é a Carta de São Paulo aos Coríntios, né? Onde ele fala: se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu conhecesse todos os mistérios do céu e da terra, tivesse fé e esperança, ainda assim, sem amor, eu nada seria. Tudo passa, mas o amor nunca passará. Então, isso aí é uma ilustração muito grande de que tudo que a gente faz, hoje em dia a gente somos todos consumidores de informações, né? A gente tem todas as informações aí à vontade para todo mundo, mas a gente não precisa do ser humano para aprender informações, né? Mas quando a gente traz essa informação para dentro e a gente cultiva isso dentro da gente, então aí sim a gente faz a coisa com amor, né? E para isso é preciso amor para se dedicar, é preciso amor para compartilhar, é preciso amor para se viver, né? Verdade. Renata, muito obrigada pela participação, né? Por ter aceito esse convite para a gente dar continuidade ao bate-papo. Como que a gente faz para te encontrar? Então, através do WhatsApp é o mais direto, né? 24 992660504, ou então pelo e-mail renatajordão.musica@gmail.com. Perfeito, Renata. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Bem, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais. Não saiam daí. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, 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 bate o meu coração.
Bom, tá ótimo você. Estamos de volta com Nasceu Bora Cuidar e agora nós vamos pro bloco do Momento Pirulito na Pirulito Baby. Roda aí. Estamos de volta em mais um Momento Pirulito aqui na Pirulito Baby. E hoje nós vamos falar sobre acessórios para o bebê. Toda mãe de primeira viagem, principalmente, fica perdida nos acessórios. E até a mãe de segunda, terceira viagem acaba ficando perdida porque sempre chega uma novidade. E aqui na Pirulito Baby tem uma variedade enorme de peças. Por exemplo, aqui atrás tem mamadeira, tem prendedor de chupeta, tem diversos bicos, esses suportes de leite que são muito bons, porque eles servem para você separar a dosagem do leite quando a criança usa a fórmula. Deixa eu pegar aqui para vocês. Esses tipos de potinho eu particularmente usei muito. Quando eu já não estava mais conseguindo amamentar, eles me ajudaram para que eu levasse apenas a quantidade necessária para preparar a mamadeira da minha filha. Além disso, tem diversos tipos de copinho. E aqui eu queria mostrar para vocês esse mordedor, né? Que ele é para colocar frutinha. Quando a gente está fazendo a introdução alimentar, você coloca a frutinha dentro da telinha e a criança consegue mastigar e puxar só o suco, sem se engasgar. Ele é perfeito, é indicado para mais de 6 meses, lembrando isso, tá? Que o ideal é que a criança seja amamentada integralmente no seio até os 6 meses e só depois disso seja inserida a alimentação pastosa, as papinhas de fruta, as papinhas de legume, tudo sem açúcar. Mas tem aqui essas peças, tem também as colherzinhas e tem também os copinhos. Eu queria mostrar para vocês esse copo aqui, que ele é perfeito para criança quando já está maiorzinha e tudo mais. Ele se chama copo 360 e ele tem um vácuo aqui na ponta que o líquido só sai quando a criança suga. Ela pode deixar o copinho cair no chão, que não vai vazar absolutamente nada. Tem modelinho para menino, para menina, tem diversas opções aqui para vocês. Tem as colherzinhas também de silicone, que são mais confortáveis e anatômicas para a criança poder se alimentar. Potinhos de alimentação também, aqui ó, diversos tipos de tigelinha, alguns conjuntos que já vêm com a colherzinha anatômica e muito mais para vocês. Aqui vocês também encontram uma variedade de mordedores, né? Que criança não precisa daqueles brinquedinhos para colocar em carrinho e mordedores. E o legal é que a maioria deles vem com a trava para que você deixe preso no carrinho e a criança não jogue pelo meio do caminho, né, os brinquedos. Nós perdemos muitos brinquedos de criança por conta do brinquedo estar solto no carrinho. E aqui tem uma variedade muito grande de peças que vocês conseguem prender nos carrinhos. Também tem esses mordedores mais simples para a criança que está na dentição. Esse daqui, ó, é perfeito, porque ele tem esse líquidozinho, você pode colocar na geladeira, ele resfria e a criança morde e alivia aquela dor da dentição, quando os primeiros dentinhos estão rasgando a pelezinha da gengiva. Então, modelos como esse são ideais para os seus filhos. Aqui, nós vamos falar sobre a higiene dos nossos filhos, né? Que mamãe não se preocupa com o corte de unhas e também com a higiene bucal. No nosso programa, nós tivemos a participação da doutora Mary Ellen, que ela tinha dado algumas dicas da higiene bucal do bebezinho desde que nasce. E aqui na Pirulito, várias peças que ela tinha mostrado pra gente, nós conseguimos encontrar. Ela comentou dessa luvinha, que ela é de estilo de bichinho, você coloca a sua mão e usa os dedinhos para poder limpar a boca. Então você cuida do seu filho, né, da higiene bucal de uma maneira lúdica. Tem esse jogo de escovinha aqui, ó, para crianças acima de 6 meses com a travinha. Essa travinha é perfeita porque evita que a gente escorregue com a escova e acabe machucando nossos filhos. Então tem um limite que a boquinha do nosso filho não passa. E essa travinha tu consegue tirar dessa escova e passar para o lado, para reaproveitar e manter nossos filhos com a saúde bucal em dia e também com muita segurança.
também tem esses mordedorzinhos que ajudam a aliviar, né? Massagear a gengiva, limpar a gengiva e aliviar aquela dorzinha da dentição, que também tem a trava. Então, ele tem um formato anatômico e lúdico para a criança e também tem a questão da segurança, né? Com essa travinha aqui perto da direção da boquinha do nosso filho. Aqui nós também temos uma variedade enorme de chupetas de diversas marcas e também diversas estampas. E para a mamãe que está preparando o quartinho do seu bebê para a chegada dele, para deixar o quartinho mais aconchegante, aqui tem diversas opções também e muita variedade. Tem jogos de higiene, caixas organizadoras, diversos tipos de abajur e acessórios que vocês vão deixar o cantinho do seu filho especial. Temos também quadrinhos para que vocês coloquem fotos, orações e deixem as paredes do quarto do seu filho muito lindas e inspiradoras para esse momento que está por vir. Para as mamães que têm pouco espaço em casa e querem uma maneira prática de guardar a banheira, que ocupa bastante espaço no banheiro, nós temos aqui uma banheira portátil, que ela é da Kido e ela tem um pezinho, ó, você aperta a travinha, puxa, ai, foi. E depois, ó, é só empurrar que a banheira tá montada. E para guardar é a mesma coisa, aperta o botãozinho, desdobra aqui, amassa ela toda e ela fica num cantinho do banheiro sem ocupar aquele espação, né? É uma praticidade que vem trazendo mais conforto para você, uma evolução dos tempos. Quem me dera eu ter essa praticidade quando eu era mais nova. Aqui na Pirulito Baby vocês também encontram diversos modelos de cadeirinhas para carro, para diversas faixas etárias. Lembrando que o bebê pequenininho usa um tipo de cadeira e de acordo com que ele vai crescendo, a gente vai trocando o modelo. E essa cadeira da Fisher Price, por exemplo, acompanha as crianças de 0 a 36 quilos. Então você vai usar durante muito tempo. E ela também tem um ajuste aqui no encosto que vai acompanhar o crescimento. E aqui na Pirulito vocês também encontram diversos modelos de berço portátil, que é daquele que você leva para qualquer lugar. Vai para casa da avó, vai ter que colocar em algum lugar, ele vira cercado também, tem como você tirar o forro e também uma variedade gigantesca de brinquedos educativos. Bem, nosso Momento Pirulito fica por aqui. Espero vocês na semana que vem com muito mais. Estamos de volta com o Nasceu Bora Cuidar. E o que vocês acharam do Momento Pirulito? Eu acho muito legal, né, ver as novidades, o que tem de conteúdo e informação nessas lojas, porque a tecnologia muda, as invenções têm sempre alguma coisa sendo atualizada, diminuindo de tamanho para facilitar nossa rotina. Eu amei ver a banheira dobrável. Tinha vários produtos que eu não tive a oportunidade de usar com as crianças, porque ainda não tinha, ou porque eu não tinha conhecimento deles. E lá eu fiquei encantada com a variedade. Então dá um pulinho lá na Pirulito Baby que vocês vão encontrar várias coisas. E para as meninas que ficaram encantadas com aqueles kits da tia Meire, né, da doutora Mary Ellen, vocês vão amar, né, dar uma olhadinha e encontrar lá para poder fazer a higiene bucal dos seus filhos. Nosso programa Nasceu para Cuidar fica por aqui. Espero vocês semana que vem com muito mais. Beijinhos e até lá! TVC 16. Aqui você se vê.